João capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. E então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. E então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Queridos, o amor de Jesus, ele se demonstra a nós de diversas maneiras. Os milagres que ele realizou foram oportunidade de nós conhecermos o tamanho do seu amor. E este milagre foi um milagre um tanto quanto diferente, porque ele trouxe consigo todo um contexto no qual os seus discípulos puderam participar de maneira passiva, mas aprendendo. Ele trouxe consigo um confronto com relação aos fariseus, com relação à maneira com que eles lidavam com o ser humano, com o próximo. Jesus os confrontou também. Esse milagre veio trazer uma certa consequência na vida de quem recebeu, de sua família, envolveu seus vizinhos, e foi algo que, diferente dos outros milagres, permitiu a Jesus um contato novamente com a pessoa que recebeu o milagre. E através daquele diálogo, poder revelar algumas coisas. Ele não só fez um milagre na vida de um homem, acerca da cura física, de algo que ele tinha trazido desde a sua nascença, que era o fato de não poder enxergar, ele era um cego. Mas Jesus trouxe também uma oportunidade, ele construiu uma oportunidade daquele homem entender quem ele era, por que aquele milagre tinha acontecido, e qual um outro milagre que poderia acontecer como desdobramento daquele, na vida daquele homem, que era a sua salvação por meio da sua conversão. Se nós olharmos o texto de uma forma muito especial, nós vamos ver que Jesus vinha passando, e no texto imediatamente anterior, nós vemos que ele estava no templo, saindo de uma perseguição. E ninguém sai de uma perseguição de uma forma muito tranquila, com uma capacidade de observar ao seu redor para ver quem está precisando dele. Mas Jesus trouxe esse diferencial naquele momento. Apesar de estar saindo do templo, ele vê no seu caminho um homem mendigando, e era um cego de nascença. Os discípulos logo viram que Jesus tinha dado atenção àquele cego, e lançaram uma pergunta ao Senhor. Foi a maneira pobre deles participarem daquele milagre. Eles perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi este homem ou foram os seus pais, para que ele pudesse nascer cego? Por que uma maneira pobre de participar desse milagre? Jesus demonstrou cuidado, Jesus demonstrou amor, Jesus demonstrou carinho. Ninguém observava cegos. Cegos eram mendigos, eram pessoas que, na condição daquele homem, por trazerem a sua cegueira desde o nascimento, carregavam consigo o estigma de serem pecadores, amaldiçoados. Então, quem haveria de dar atenção a um amaldiçoado por Deus? A alguém que estava sendo castigado por Deus, ou por conta de seus pecados, ou por conta dos pecados dos seus pais. E Jesus olha justamente para esse homem.
Diferente de um outro cego na Bíblia chamado Bartimeu, que se levantou e gritou por Jesus, esse homem não, ele estava sentado no seu caminho e Jesus foi até ele. Jesus demonstrou o seu amor pela atenção com que ele tratou aquele homem. Já os discípulos não. Os discípulos não olharam para aquele homem, não viram as suas necessidades, mas participaram perguntando a Jesus acerca do pecado que poderia ser dele ou dos seus pais, porque ele estava sendo cego. Ou seja, eles demonstraram uma curiosidade, mas por trás daquela curiosidade estava estampado um pré-julgamento acerca daquele homem. Então, uma das manifestações que nós vemos acerca do amor é o fato de nós podermos enxergar o outro. Eu creio ser essa a primeira lição e talvez uma das mais importantes que nós podemos tirar desse milagre. Jesus enxergou alguém que não era visto, que não recebia atenção das pessoas, e enxergar, nesse contexto, diz respeito a muito mais do que ver. Significa se aproximar, significa querer conhecer, significa sentir a dor do outro. E Jesus demonstrou isso. Jesus viu as carências daquele homem. Jesus conseguiu identificar as suas feridas, alguém que carregava um estigma de ser um pecador. Eu creio, irmãos, que existem pelo menos 5 tipos de olhares com que uma pessoa pode ver a outra. Lógico que existem mais. Mas tirando da nossa própria experiência, nós percebemos que às vezes nós olhamos com um olhar de professor, um olhar de mestre. É o olhar de quem deseja ensinar. Às vezes nós olhamos com um olhar de médico. É um olhar de quem vê a dor do outro, talvez a enfermidade, mas com o desejo de curar. Às vezes nós olhamos com um olhar de juiz. Olhamos para o outro na situação em que ele está e queremos julgar. Muitas vezes até sentenciar. Às vezes nós olhamos com um olhar de promotor, querendo acusar, querendo condenar. E às vezes nós olhamos com um olhar de advogado, querendo defender, querendo interceder. Qual foi o olhar de Jesus para aquele homem? O apóstolo João, o mesmo que escreveu esse evangelho, na primeira carta que ele escreveu, ele vem falar sobre o amor, ele vem falar sobre o perdão. E ele diz assim, ó, filhinho, se alguém pecar, saiba que temos um advogado diante do Pai, que se chama Jesus. Então o olhar de Jesus foi um olhar de um advogado que queria defender aquela pessoa, aquele ser humano, de todas as acusações que já tinham recaído sobre ele, desde o seu nascimento. Talvez os seus próprios pais já o olharam como sendo alguém que trazia uma maldição sobre si. E coisa triste, irmãos, você ser alijado de um contexto familiar, você ser excluído de um relacionamento, você perder algumas coisas por parte até mesmo de quem mais deveria te amar. Aquele homem trazia esse estigma, trazia essa dor. E Jesus olhou querendo o libertar disso. Jesus olhou como um advogado. Mais do que isso, Jesus olhou como um médico. Porque Jesus viu a sua deficiência física e de uma certa forma Jesus o curou, o abençoou através da cura. Mudou o seu contexto social. Os cegos naquele tempo, irmãos, eram fadados a serem mendigos. Então Jesus o tratou. Tratou no seu físico, tratou no seu interior, tratou da sua alma, tratou do seu espírito, transformou todo o seu ser. Já os discípulos, quando olharam para aquele homem, só depois de que Jesus o olhou, perguntaram para Jesus, Rabi, que significa mestre dos mestres, quem pecou? Foi este homem ou foram seus pais, para que ele pudesse nascer cego? A grande questão é, uma pessoa nascida cega, era como alguém que estivesse sentenciado ao castigo eterno de Deus. Então a pergunta seria, por que ajudá-lo? Se nem Deus quer ajudá-lo. Era alguém que estava experimentando de uma solidão tremenda. Era alguém digno de compaixão e não de um julgamento. E por trás daquela pergunta, estava um julgamento ali, feito pelos discípulos de Jesus.
Então, o olhar daqueles discípulos foi um olhar de juiz. Talvez muito pior do que um olhar de um juiz, porque o juiz ele procura ser justo. Não só dar uma sentença, mas procura fazer justiça. Mas aqueles discípulos não pensaram nisso. E se nós olharmos para a nossa vida hoje, irmãos, não falando tão somente enquanto cristãos que somos, porque no exercício da nossa espiritualidade cristã, muitas vezes nós pecamos, falhamos. E às vezes agimos como os discípulos de Jesus, que nesse caso representavam a sua igreja. Muitas vezes nós nos lançamos em pré-julgar as pessoas, sem nem ouvi-las, sem nem dar o direito de uma defesa. Isso acontece dentro do contexto familiar dos cristãos também. Agora imagine, se acontece dentro de um contexto familiar dos cristãos, imagine lá fora. E talvez hoje nós estejamos passando por uma situação dessa. Se não estivermos sob um julgamento que nos é contrário, talvez nós estejamos sendo aqueles que estão julgando o outro de uma forma errada. Mas a grande realidade é que nós não podemos nos conformar com isso. Jesus, em outros momentos, ele se dirigiu aos seus discípulos, os repreendeu por conta disso. Abra sua Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Vários momentos Jesus interceptou os seus discípulos e os alertou com relação ao fato de julgarem os outros. Mas agora estavam eles, mais uma vez, através de uma pergunta, fazendo um julgamento. Em Lucas capítulo 6, verso 37, Jesus diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga ou a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós estamos dentro de uma situação em que os discípulos estavam participando de forma passiva daquele milagre, e estavam pré-julgando um homem como sendo um pecador, como sendo alguém amaldiçoado, enquanto que deveriam estar liberando perdão, deveriam estar demonstrando compreensão, compaixão. Será que nós estamos hoje, irmãos, nos comportando de forma como aqueles discípulos? Da mesma maneira que nós queremos ser tratados, é que nós temos que tratar os outros. E Jesus vem nesse texto nos alertar contra isso. Com a mesma medida que nós tratarmos, nós seremos tratados. Agora, sejamos generosos, sejamos compassivos, sejamos pessoas que gostem de abençoar. Uma outra lição que eu percebo nesse texto está ligada ao fato de que a maneira como Jesus imediatamente defendeu aquele cego. No versículo 3, Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Preste atenção à maneira como Jesus defendeu aquele cego. E ao mesmo tempo que ele defendeu o cego, ele também ensinou aos discípulos, quando disse: isto aconteceu para que a obra de Deus pudesse se manifestar na vida dele. Então talvez hoje nós estejamos necessitados de algum tipo de milagre. Talvez não seja essa a nossa necessidade, ou seja, a cura de uma visão física, mas talvez seja a necessidade da cura de uma visão espiritual acerca das coisas. Como que nós temos olhado para o ser humano? E esse é um grande problema que talvez hoje nós cristãos precisamos enfrentar e vencer. A maneira como nós temos olhado as coisas, com certeza não tem sido da mesma forma como Jesus olharia no nosso lugar. Quero te dizer em nome de Jesus, comece a olhar para os seus problemas da maneira como Jesus olharia. Antes de dar um diagnóstico
muitas vezes falho, superficial, raso na sua maneira de analisar as coisas, ore, pergunte a Deus: Senhor, ilumina o meu caminho, traga um discernimento espiritual para mim. Essa humildade é a condição, irmãos, para que a gente possa ser feliz nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. A maneira como Jesus logo se lançou em defesa daquele homem, do julgamento que os discípulos estavam fazendo sobre ele, não era diferente de que todas as pessoas da sociedade judaica já tinham feito ao longo de sua vida. Talvez para o cego, aquela pergunta dos discípulos não representasse nada tão diferente, mas Jesus não tolerou, preste atenção. Se existe uma coisa que Jesus nunca tolerou, foi a falta de amor. Ele viu isso nos seus discípulos. E ele então os ensinou, os admoestou. E quando ele disse, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, na vida daquele cego, nós podemos tomar essa resposta para a nossa vida hoje. Talvez haja muitas coisas que estejam acontecendo conosco que nós não conseguimos explicar e nem conseguimos uma explicação. Como era a questão daquele cego dentro de um contexto religioso judaico. Mas tome essa resposta de Jesus, talvez você esteja passando isso hoje, para que as obras de Deus sejam manifestas na sua vida. Para que o poder de Deus seja manifesto na sua vida. Para que você possa ter a oportunidade de experimentar um milagre do Senhor. Perceba onde entra a nossa vida. Eu entro dentro desse contexto a partir do momento em que eu me enxergo tão dependente do milagre de Deus quanto aquele cego. Independente de ter ou não pecados na minha vida. Porque em Jesus eu posso encontrar alguém que me perdoa pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça e pela sua infinita misericórdia. A predisposição de Jesus era completamente diferente daqueles discípulos. Os discípulos estavam predispostos a julgar, a condenar. Jesus estava predisposto a curar, a perdoar e a salvar. No Salmo 146, verso 8, nós vemos um texto que já fala profeticamente acerca da missão de Jesus. Ou seja, a forma como a obra de Deus em Jesus haveria de se manifestar na vida das pessoas. Salmo 146, verso 8 diz que o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Profeticamente, Isaías falou no seu livro, capítulo 35, verso 3, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, o seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão o ermo e os riachos no deserto. Profecia de Isaías acerca da vinda de Jesus. Então, quando Jesus disse, olha, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida, é como se Jesus estivesse dizendo, para que as profecias se cumprissem, para que eu pudesse trazer vista a este cego e restaurar-lhe a visão. No final deste capítulo, em João 9, versículo 39, próprio Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Nós vamos compreender esses dois momentos. O primeiro momento diz, eu vim para que os que são cegos vejam. E isso se aplica à vida daquele homem. Se aplica à nossa vida hoje, quando estamos diante de uma cegueira espiritual, de uma cegueira emocional, de uma cegueira social, não conseguimos enxergar as coisas como Jesus enxergaria. Mas quando Jesus fala no segundo momento, a fim de que os que veem se tornem cegos, ele estava se referindo aos fariseus, que logo após esse milagre entraram em cena. E os fariseus eram aquelas pessoas que se achavam os merecedores de todas as bênçãos de Deus, os cumpridores de toda a lei de Deus, e não conseguiam enxergar na lei o amor,
Então eles invertiam todo o conceito de lei, usavam a lei para julgar, para condenar e para colocar um peso nos ombros das pessoas, coisa que eles mesmos não conseguiam fazer consigo. Esses, Jesus diz, eles são aqueles que pensam ver, e diante de mim, eles são pessoas cegas. Talvez um dos cuidados que nós, enquanto cristãos, devemos ter hoje, é não nos tornarmos fariseus. A igreja do Senhor Jesus muitas vezes se acomoda. Muitas vezes os cristãos já se acham merecedores de todas as bênçãos de Deus, vão acumulando tempo de vida cristã. Como quem diz, eu sirvo ao Senhor já há muitos anos. Não existe, irmãos, aposentadoria no reino de Deus. Porque o dia que nós deixarmos de servir ao Senhor, nós estaremos dizendo para Ele e para as outras pessoas que nós deixamos de amá-lo. Toda a perspectiva de serviço no reino de Deus precisa ser exercida e compreendida à luz do amor. E toda a forma de servir que Jesus nos ensinou foi através do seu amor. Então Jesus vem apelar para os seus discípulos e falar acerca da necessidade de fazer as obras de Deus com amor. Verso 4 e verso 5, João 9. Jesus, depois de dizer, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, se referindo ao cego, Jesus fala, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E em outros momentos, Jesus veio se referir à sua igreja, aos seus discípulos, como aqueles que deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Fazer diferença. Então, dentro desse contexto, a gente precisa se encontrar com uma das nossas dificuldades. Quando deveríamos estar trabalhando, quando deveríamos estar servindo, nós estamos muitas vezes numa plateia analisando, muitas vezes numa plateia julgando e somente assistindo, observando. Como os discípulos estavam naquele momento, em que Jesus olhou, contemplou o cego e se aproximou dele. Não foi à toa que Jesus os exortou. Enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Como quem diz, vai chegar um tempo em que vocês não terão mais oportunidade de servir. Irmãos, o tempo de servir a Deus é esse, é hoje. Não deixe para amanhã uma decisão que você pode tomar hoje. Não deixe para fazer amanhã algo que você deve fazer hoje, pode fazer hoje. Quantas vezes nós sofremos porque adiamos, postergamos determinadas atitudes, normalmente atitudes que dizem respeito ao reino de Deus, ao reino espiritual. Não nos esquecemos dos nossos compromissos materiais, mas é normal nos esquecermos das nossas responsabilidades com o reino de Deus, porque é um reino espiritual. Quantas vezes nós adiamos um pedido de perdão? Quantas vezes nós adiamos a liberação de um perdão? Quantas vezes nós colocamos condição, até mesmo para Deus, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, então eu vou poder te servir assim. Não faça isso. Converse com Deus e diga, Senhor, eu quero te servir. Com o que o Senhor já me deu, eu vou te servir. Se o Senhor desejar que eu te sirva melhor, então me dê mais, porque eu vou te servir mais. Esse sentimento, e essa forma de enxergar as coisas é maravilhosa. Porque você já vai trabalhar com aquilo que Deus te deu. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, teve um rapaz que ofereceu o que tinha. 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou o pouco que ele tinha e multiplicou. Fez o milagre acontecer. É assim que Deus faz. Experimente. Comece hoje. Senhor, a minha vida está aqui. Eu tenho pouco, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu quero te servir. Então me usa, Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai começar a te usar. Então nós aprendemos nesse texto que dentro daquele milagre em que um homem é abençoado, Jesus também aproveita para ensinar a seus discípulos, chamar a sua igreja ao exercício das obras e ao servir com amor. Eu vejo também uma outra lição,
Se nós olharmos o verso 6 e o verso 7, no momento em que Jesus chamou os seus discípulos ao trabalho, ao serviço, ele deu o exemplo. Tendo dito isto, diz o texto no versículo 6, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos daquele homem. E então disse ao homem, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Preste atenção que aí nós podemos começar a aprender outras lições importantes. A forma como Jesus fez o milagre, ela traz muito significado em si mesmo. Jesus olha para aquele homem, ele quer mostrar aos discípulos, então vamos fazer agora. Siga o meu exemplo, não deixe para depois. Ele cospe no chão, faz um lodo com a terra, coloca nos olhos daquele homem, mas diz, vá até o tanque de Siloé. Por que o tanque de Siloé, se havia outros lugares mais próximos de onde Jesus estava? Jesus estava próximo do templo. O tanque de Siloé ficava a 800 metros do lugar onde eles estavam. Muitos obstáculos ele haveria de enfrentar naquele caminho. O tanque de Siloé era um tanque de aproximadamente 25 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de profundidade. Era um tanque enorme. Ele recebia águas que vinham de um nascente de 530 metros num tubo subterrâneo e que a arqueologia descobriu em 1886. Se comprova a existência desse tanque, se comprova a existência de um duto que foi feito no tempo do rei Ezequias. Olha que coisa maravilhosa. Mas aquele tanque, apesar do seu tamanho, da sua importância, abastecia Jerusalém. Ele tinha um nome maravilhoso, e por isso Jesus o escolheu. Siloé significava enviado. E Jesus tinha sido enviado por Deus, justamente para fazer as obras de Deus. E se olharmos o Salmo 146, se olharmos Isaías 35, como lemos aqui, nós vamos ver que dentre as obras de Deus para Jesus, ou seja, para as quais Jesus foi enviado, estava o quê? Curar os cegos. Jesus falou que ele era a água da vida. Aquele tanque tinha o nome de Siloé, porque era a água enviada. A água vinha do nascente, 530 metros distante, e chegava até ali. Jesus se apresentou como sendo a água da vida, a água enviada por Deus. Então, de uma certa forma, havia uma correlação. A cura daquele homem estava condicionada, sim, ao seu caminhar até aquele tanque. E o fato de ter sido aquele tanque escolhido diz respeito ao significado do seu nome. Porque quem estava fazendo aquela cura, ou quem haveria de fazer a cura na vida daquele cego, restaurando a sua visão, era Jesus, o enviado de Deus. Aquele homem demonstra fé e obedece à orientação de Jesus. Ele poderia desistir no caminho, preste atenção, porque às vezes nós perdemos muitas oportunidades de sermos abençoados, de experimentarmos milagres maravilhosos na nossa vida, porque desistimos no meio do caminho. Foram 800 metros de caminhada enfrentando obstáculos. E o texto não diz se alguém ajudou aquele homem a ir lá, pelo menos um dos discípulos. Mas o texto diz que ele foi. O texto diz que ele se lavou. E o texto diz que ele voltou vendo, irmãos. Isso é o mais importante. Aquilo que Jesus manda a gente fazer, nós temos condições de fazer, seja com ajuda ou não. E se nós fizermos, nós receberemos sim a recompensa. Porque a promessa do Senhor, ela sempre vai se cumprir na nossa vida. Eu quero concluir essa palavra, analisando a vida daquele homem, a partir do momento em que ele retorna. Ou seja, ele já retorna transformado. E aquela transformação, que era consequência da ação de Jesus na vida dele, da obediência dele à palavra de Jesus, ela passou a ser reparada pelos outros, da mesma forma que nós hoje somos vitrines observadas pela sociedade. Que tipo de mensagem nós estamos levando para a nossa vida? Versículo 8, diz que os seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando?
Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas parece com ele. Isso é a comprovação de que ninguém olhou para aquele homem como Jesus havia olhado. Quando nós convivemos com alguém de maneira próxima, nós reconhecemos. Até porque a mudança não foi tão grande assim. Ele teve seus olhos restaurados. Ele voltou transformado na sua visão. Nós estamos sendo observados, irmãos. E podemos usar isso como sendo uma oportunidade para demonstrarmos quem Jesus é e o que Jesus fez por nós e em nós. Você traz consigo um testemunho vivo do que Jesus fez na sua vida? Essa pergunta é para quem já é cristão. Pelo menos você vai poder se lembrar de quem você era antes de conhecer a Cristo. E se você não conseguir encontrar nenhuma mudança, nenhuma transformação, desconfie da sua conversão. Porque a experiência de conversão, ela não se dá e nem se limita tão somente ao campo do intelecto, nem à forma de compreensão das coisas de Deus. A experiência de conversão, ela transcende tudo isso e ela vai no campo das ações, das atitudes, dos valores, da direção. Aliás, conversão quer dizer metanoia, mudança de pensamento e de direção. Você precisa encontrar o momento em que você mudou. Ou pelo menos o momento em que as coisas começaram a mudar na sua vida. E você deve estar realmente sempre em mudança, em transformação. Para que você possa ter convicção de que o Senhor está operando na sua vida através do Espírito Santo. Agora eu vejo nesse texto como que algumas pessoas podem reagir de formas tão diferentes àquilo que é sobrenatural de Deus. Se nós olharmos nesse contexto, vamos ver os vizinhos. Nós vamos ver os fariseus que entram em cena agora, a partir desse momento. E nós vamos ver o próprio cego. Os vizinhos, no versículo 10, diz assim, então, como foram abertos os seus olhos? Eles perguntaram, eles interrogaram aquele homem. Depois eles perguntaram mais uma vez, aonde está esse homem? Porque aquele cego tinha dito, um homem chamado Jesus me curou. Então eles ficaram perguntando, eles ficaram questionando. E no versículo 13 diz que eles ainda levaram aquele homem até os fariseus. Por quê? Então os fariseus entram em cena a partir de uma condução que os vizinhos fizeram daquele ex-cego que havia recebido o milagre de Jesus. Qual era a intenção? Não estavam satisfeitos ao verem aquele homem sendo liberto da sua enfermidade, do seu paradigma de ser alguém condenado à mendicância a vida inteira? Parece que com os dias de hoje, né, as pessoas não ficam felizes com o nosso sucesso. Parece que querem nos puxar para trás todas as vezes que Deus faz algo bom na nossa vida. Esquecem de glorificar o Senhor. Eles foram procurar os fariseus, alguém que poderia dar, de uma forma errada, uma outra sentença. Ninguém que poderia dar uma explicação plausível. Então eles foram levar justamente para os fariseus. E aí os fariseus começaram a indagar aquele homem. Como que ele tinha recebido aquela visão? E aí mais uma vez aquele homem responde, foi Jesus, colocou uma mistura de terra com saliva nos meus olhos, e eu lavei, e agora eu vejo. E aí no verso 16 nós vamos ver que alguns fariseus começaram a condenar Jesus, dizendo, esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Preste atenção que há um detalhe na história, que aquele milagre tinha acontecido num dia de sábado. E pela lei, no sábado ninguém poderia trabalhar. Olha que incoerência. Jesus estava trabalhando a favor de alguém, Jesus fez um milagre a favor de alguém, Jesus não cobrou pelo milagre que fez. E em vez de olharem para o milagre, para o sobrenatural, eles estavam ainda querendo condenar Jesus. Alguns perguntaram, como que ele pode ser um pecador se ele fez esses milagres? Chegou até a haver divisão entre eles.
Então eu percebo, irmãos, que a pior cegueira é aquela que você deixa de enxergar o sentido real da vida. Os fariseus eram os verdadeiros cegos dentro desse texto. Pior do que uma cegueira física é essa cegueira espiritual. É você ver e não querer enxergar. Aqueles fariseus, apesar de conhecerem a lei de Deus, eles deixaram seus corações se endurecerem, se esfriarem. Eles não conseguiam viver a lei, exercer a lei como amor, justamente motivação da lei que Deus tinha dado. Não corra esse risco de hoje se tornar um fariseu. Não permita que o legalismo religioso anule o amor que um dia Deus colocou sobre você. Muitas vezes nós vemos cristãos antigos no conhecimento da palavra, mas com seus corações completamente endurecidos com relação ao próximo, com relação à vida. Muitas vezes são mágoas que não são curadas, muitas vezes são traumas que não são vencidos. O fariseu representa tudo isso. Gente que, apesar de conhecer as leis de Deus, não conhece o Deus que deu as leis, porque não conhece o amor. E se há uma forma de nós sermos testados no amor, essa forma se chama perdão, compreensão, respeito, carinho. O que os fariseus não tinham. No versículo 17 diz que eles tornaram a perguntar o cego: o que você diz a respeito desse homem que te curou? Ele abriu os seus olhos? E aí aquele cego respondeu: eu digo que ele é um profeta. Versículo 24, pela segunda vez eles chamaram o homem que tinha sido cego e disseram para ele: para a glória de Deus, diga a verdade, nós sabemos que esse homem, se referindo a Jesus, é um pecador. Olha como que eles não se convenciam diante do milagre na sua frente, diante da testemunha viva que era aquele próprio homem, que em nenhum momento negou o milagre que Jesus fez. Então nós vimos o comportamento dos vizinhos diante do milagre, do sobrenatural do Senhor. Vimos o comportamento dos fariseus, mas a gente olha com esperança quando a gente vê o comportamento daquele homem que recebeu o milagre do Senhor. Houve uma evolução do seu conhecimento e da sua fé acerca de Jesus. No versículo 11, quando as pessoas lhe perguntaram quem tinha feito aquele milagre, ele disse: olha, um homem chamado Jesus. No versículo 17, quando tornaram a perguntar quem ele dizia acerca daquele homem, ele disse: olha, ele é um profeta. E no final, a partir do versículo 30, Jesus o encontrou. E quando Jesus o encontrou, Jesus tinha perguntado para ele: você crê no Filho do Homem? E ele, reconhecendo Jesus, perguntou: quem ele é, Senhor, para que eu possa crer nele? Então, Jesus disse: você já tem visto, é aquele que está falando com você. E a reação daquele homem foi dizer que cria, e adorou a Jesus naquele momento. Perceba então porque o diferencial desse milagre: o homem teve a sua visão restaurada, mas teve uma oportunidade de se encontrar novamente com Jesus e receber uma explicação e declarar a sua fé, e por conta disso receber a salvação. A forma como ele reagiu ao sobrenatural de Deus foi uma forma positiva. Como nós temos reagido hoje ao sobrenatural de Deus, irmãos? Quantos milagres Deus tem feito, quantos livramentos nós temos recebido do Senhor e temos negligenciado isso. Muitas vezes colocamos como sendo mais uma das experiências que nós vivemos. Muitas vezes nem voltamos para agradecer e nem tampouco lembramos para glorificar o Senhor. Quando foi a última vez que você enfrentou uma enfermidade e você orou, clamou ao Senhor e Deus te curou, seja por meio dos médicos ou não, mas você deveria se lembrar disso? Com certeza você não se lembra. Qual foi a última vez que você enfrentou uma crise no seu casamento e você não viu uma saída? Talvez o teu marido ou a tua esposa tenha olhado para você e tenha dito: olha, não gosto mais de você, não te amo mais, o nosso relacionamento se esfriou.
e você foi para o seu quarto, se ajoelhou, orou e pediu a Deus uma intervenção, a restauração dos sentimentos, e Deus te abençoou e restaurou. Talvez você tenha se esquecido disso. Talvez essa tenha sido a forma como nós temos lidado com o sobrenatural até os dias de hoje. Mas hoje o Senhor nos chama, irmãos, a olharmos para o sobrenatural de Deus de maneira tal como aquele cego olhou, se lembrando, bendizendo ao Senhor, nunca negando, glorificando a Deus através da adoração. Eu te convido nesse momento a repensar sua vida e a valorizar a presença de Deus, do mesmo Jesus que se apresentou àquele cego e que está a se apresentar hoje a nós. O sobrenatural pode acontecer, irmãos, mas nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergá-lo e vivermos e sermos abençoados pelo Senhor. O Deus que deu vista àquele cego é o Deus que tudo pode fazer por você. A Bíblia diz que Ele está disposto a fazer até o impossível acontecer. Creia, e milagres ainda maiores você poderá ver. Apresente ao Senhor suas demandas, apresente ao Senhor suas lutas, apresente ao Senhor suas dores, talvez como aquele cego, apresente ao Senhor a sua solidão, todo o pré-julgamento que tenham feito contra você, apresente ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele há de intervir e agir ao seu favor. Creia e você verá o milagre de Deus acontecendo. Amém?